Amém. Bom dia. Isso, graça e paz a todos. Primeiro eu quero parabenizar a igreja, na pessoa dos pastores, porque realmente ficou bem legal. Glória a Deus, está ficando, mas olha, eu não tinha noção de que iria ampliar tanto, crescer tanto. Meus parabéns. Em segundo, eu quero agradecer a Deus pela vida de pastor Simonton. Simonton, para falar, eu fico meio emocionado, porque eu vivi um momento muito especial da minha vida e era quase uma madrugada. Eu estava fazendo um evento aqui e ele me ligou, dizendo que queria tomar um café comigo, era quase 1h da manhã. Falei, sangue de Jesus tem poder. E ele, Rogério, foi no hotel onde eu estava hospedado. Não foi? Isso, no hotel onde eu estava hospedado. Eu falei, o quê? Então tá jóia. Um hotel, tá certo, onde eu estava hospedado, tomamos um café e ele fez um ato muito especial num momento muito importante da minha vida. E outra coisa que me marcou foi o dia que esse casal teve no sítio lá. O Simon estava um pouco cansado, nós fomos fazer uma trilha e a pastora Mina liderou. Nossa, estou falando sério, ela subiu numa velocidade que eu falei, Jesus do céu. E naquele momento eu via o ministério de vocês. Muitas vezes, quando o marido está cansado, a mulher sobe, faz. Eu vi você aqui em cima, liderando tudo isso, cantando. Que Deus continue abençoando vocês. Eu quero declarar que vocês são casados para sempre. Amém. E a família e o ministério de vocês são uma bênção. Amém? Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês e eu quero falar de relacionamento, algo que eu tenho falado bastante, nos últimos anos e que tem se tornado cada vez mais difícil. Estabelecemos relacionamentos sadios, salutares, longos. Cada vez mais as pessoas buscam pelo isolamento, buscam por afastar as pessoas de sua família, afastar as pessoas de sua casa, de seu convívio, simplesmente pelo fato de terem dificuldades de se relacionar com gente. Para mim, o relacionamento se estabelece em 3 esferas. O relacionamento interpessoal, como eu me relaciono com pessoas, é este o primeiro relacionamento que nós vamos aprender. Ele é basicamente a nossa matriz. Por isso que na maioria das vezes, quando pessoas têm comportamentos disfuncionais e procuram um profissional da saúde mental, a primeira coisa que esse profissional faz é buscar entender em qual modelo você foi criado, quais são as suas matrizes de relacionamento, como foi seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, como foi seu relacionamento em sua infância, e pautado neste relacionamento que funcionará como uma matriz, você irá aprender a lidar com o segundo relacionamento, que é como você se relaciona com você mesmo, o que alguns chamam hoje de autorregulação, um mecanismo que você aprende a utilizar para regular suas reações mediante a tudo aquilo que acontece ao seu redor. Quanto mais emocionalmente saudável você for, menos dano o ambiente periférico irá exercer sobre o seu interior. Não interessa o nível de provocação que você sofra, não interessa o que esteja acontecendo ao seu redor. Textos como 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Quer dizer que o que está dentro de você te mantém de pé,
independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Amém? Então, nós conseguimos isso quando somos ou temos uma boa matriz de relacionamento, aprendemos a nos relacionar com os outros de forma saudável e depois ou posteriormente com as nossas próprias emoções. E em terceiro lugar, o relacionamento divino, o mais importante. E muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus pelos danos causados pelos relacionamentos interpessoais. E temos dificuldade ou encontram dificuldade de se relacionar com Deus porque não conseguem controlar suas emoções, ou o momento mais forte de uma emoção que nós chamamos de impulso, aquele momento forte onde a tentação vem, onde o desejo vem para alguma coisa, seja bebida, seja qualquer outro tipo de droga, seja um impulso onde você não controla as suas emoções e explode. E pautado em tudo isso, o que é que eu vejo hoje? Pessoas escolhendo ser pais, mães, esposas, maridos de pet. Sabe, não tem dificuldade de lidar com gente, arruma um cachorro. Não estou falando mal dos pets, não. Se você tem um bicho, cuida. Já falei isso aqui, eu tenho 4 cães. Aliás, 4 não, 5, que ainda tem uma cachorrinha lá em casa. Tudo primeiro tem nome de cachorro, porque não se deve colocar nome de gente em bicho. Bicho é bicho. Então bota. Esse dia a dona falou, porque o João é muito bagunceiro, pastor. Eu falei, quem é João, dona? Ela falou, João é meu cachorro. Eu nem perguntei o nome do marido. Podia ser Rex. Alguém que não sabe diferenciar o nome de uma pessoa. Então, por favor, tá bom? Entrei num elevador esses dias, uma cachorra bonitinha, que agora é muito comum. Eu entrei numa loja com minha esposa em São Paulo, vinha um casal, cada um com 2 cabritos na coleira. Cabritão, chifrão. Falei, nossa, eu nunca tinha visto. Mas é bonitinho, sabe? Mas as coisas cada vez estão evoluindo mais. E eu dentro do elevador, a cachorra começou a enrolar. E ela, ô pastor, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Gosto do senhor? Eu falei, legal. E a cachorra fazendo uma baguncinha, até que ela disse, fica quieta, Elizabeth. E eu falei, caraca. Peguei o elevador com a rainha, certo? Repita comigo algo que eu considero muito importante. Diga assim, quem começa achando que todo mundo é bom, termina achando que todo mundo é mau. Quem começa achando que dá para se relacionar com todos, termina achando que não dá para se relacionar com ninguém. Então nessa manhã, certo? Eu estou aqui diante de um irmão, então eu quero falar de relacionamentos e como ele se constrói. E a Bíblia nos dá um capítulo muito especial, né? Entre tantos, mas principalmente nessa visão, para mim, de relacionamento, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. São 2 modelos de relacionamentos que a Bíblia vai estabelecer. Verso 1, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 1. Ora, clamou ali uma mulher, ou uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas, a Eliseu, dizendo, o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo meus 2 filhos para serem servos.
E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando entrares, fecharás a porta diante de ti e de teus filhos, e derramarás de dentro, ou dentro de todos os vasos, e tu porás ao lado aquele que estiver cheio. Assim ela foi diante dele, fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse a seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio ao homem de Deus e disse: vai, vende, que lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e os teus filhos do resto. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Há um tempo atrás, quando eu estive aqui, eu usei esse texto, e esse texto me saltou o coração novamente, para refletirmos com vocês, sobre modelos de relacionamentos. A pastora Mina disse algo muito precioso aqui quando estava ministrando: todos os dias levante de braços abertos para receber quem está chegando, porém todos os dias esteja pronto para acenar a mão para quem está partindo. Todos os dias a vida está oferecendo a você pessoas, todos os dias a vida está apresentando a você, hoje de uma forma muito mais extensa, muito mais ampla, por causa das redes sociais, pessoas pedindo autorização, fazendo solicitações, que buscam estabelecer uma proximidade. Quem elas são, você não sabe. O que elas querem, na maioria das vezes, não sabemos. Mas todos os dias, a vida está aproximando e distanciando pessoas de nós. É como se ela desejasse nos dizer que pessoas não são nossas, por mais que as amamos, por mais que tenhamos com elas afinidade, em algum momento elas precisarão partir, quer por uma necessidade de uma transferência domiciliar, quer por uma ruptura no relacionamento que muitas vezes acontece e acaba quebrando e distanciando pessoas de nós, quer porque a vida dessa pessoa encerrou e ela precisa partir. Mas todos os dias pessoas estão tentando entrar e todos os dias pessoas estão saindo. E o que cabe a nós? Selecionar essas pessoas, determinar em que posição, em que área essa pessoa vai ocupar da nossa vida. Para isso é muito importante que jamais cometamos o erro de achar que todos cabem no mesmo nível. É o que eu disse: quem tenta colocar todos no mesmo nível, acaba deixando esse nível vazio, porque não vai querer colocar ninguém depois de um tempo. Uma pessoa introduzida numa área errada da sua vida pode lhe ser um grande prejuízo. Então cabe a mim e a você selecionar o que eu preciso. Eu preciso de uma pessoa para compartilhar comigo momentos de lazer. Eu fui ao médico e descobri que o meu colesterol está alto, que o meu triglicerídeo está alto, que a minha pressão está alterada. Então eu tenho que mudar meu hábito alimentar, eu tenho que deixar a vida sedentária para trás. Então eu descobri que eu estou precisando de gente. E que tipo de gente? Os fitness.
Eu estou precisando arrumar uns amigos que comam bem. Chato, certo? Não toma refrigerante. Tem problema com todos os branquinhos. Sal, açúcar, farinha. Não gosta de comer carne. Eu não tenho nada contra vegano, nem contra... Mas meus ancestrais não criaram arco e flecha para correr atrás de repolho. Entendeu? Respeito a todos, mas se tiver um rodízio de alface e couve, só vai dar formiga e lagarto. Pode ter certeza. Mas isso demonstra quem eu preciso. Essa pessoa precisa ser íntima? Não, eu vou encontrar com ela na academia, nós vamos numa lanchonete, nós vamos almoçar juntos. São encontros pontuais. Isso, né, não indica que ela não tem espaço numa área mais profunda da nossa vida. Isso apenas indica que, né, inicialmente essa é a porta de entrada que eu vou estabelecer. Mas eu não posso pegar essa pessoa e introduzir essa pessoa na minha casa, na minha família, nos meus negócios de imediato. Porque se isso acontecer comigo 2 ou 3 vezes, eu corro o risco de perder o interesse de me relacionar com pessoas nesse nível mais íntimo, e eu não permito que ninguém mais entre, por um processo seletivo equivocado que você fez. Isso tem acontecido com muita frequência. Ninguém pode chegar, certo, numa vida ou numa idade avançada e dizer que tem poucos amigos. Essa frase está equivocada. Você pode até me dizer que amigos para nível máximo, para intimidade máxima, para ter acesso a informações altamente particulares, você não deixa todo mundo entrar, beleza? Agora você tem que ter amigo do lazer. A senhora tem que ter amigo para ir no shopping, tomar um chá, divertir. Até porque senão o seu marido morre se a senhora colocar tudo nele. Então a senhora tem que ter aquelas amigas aqui, certo? Um ambiente de diversão. Para cada área da sua vida, você precisa selecionar a pessoa. Então o primeiro relacionamento que li é uma mulher que precisa encontrar-se com Deus. Ela está enfrentando um problema muito sério. Ela acaba de ficar viúva e ela descobre que o marido deixou uma dívida que precisava ser paga e ela não tem como pagar. Então ela procura Deus na pessoa do profeta, movida por uma necessidade, é verdade. E ela agora procura seu líder espiritual, ou líder espiritual de seu marido, o profeta Eliseu, e disse: olha, meu marido morreu, ele era teu servo, o senhor sabe que ele temia a Deus, mas ele deixou uma dívida que eu não tenho como pagar, o credor está na porta da minha casa para levar meus filhos como forma de pagamento. O profeta diz: o que é que a senhora tem lá na sua casa? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite, é a única coisa que eu tenho. Ele disse: então vamos partir daquilo que a senhora tem, tá certo? Vamos começar o milagre com aquilo que está à sua mão. Vá para casa, mande seus filhos pedir vasos emprestados, coloque-os dentro de um ambiente fechado, pede que seus filhos tragam os vasos vazios até você, e você então vai derramar deste vaso azeite, e o milagre vai estar aí. Do pouco de azeite que você tem na sua casa, você vai viver o milagre. Uma das coisas muito importantes nessa mensagem é, primeiro, o milagre que você precisa provavelmente já está, de fácil acesso para você, o que você ainda não consegue enxergar. Então você precisa ter seus olhos abertos. A solução para o seu casamento já está perto de você, e ela não é divórcio. Ela pode ser até óbito. Mas divórcio não. Tá certo? É verdade. A solução que você precisa
já está diante de você. Então tá bom, ela vai lá, faz tudo direitinho, os vasos enchem tudo de azeite, ela volta lá no profeta e diz: olha, profeta, deu certo, os vasos estão tudo cheios, e agora? Ele diz: agora a senhora vai fazer o seguinte, vai fazer o que o seu marido não soube fazer, administrar. Porque a vida é feita de administração. Hoje você conversa com gente que sabe assim, às vezes me pergunta: pastor, eu não sei negociar. Como não sabe? Você já nasce sabendo. Quando uma criança chora, o que ela está fazendo? Negociando. Ela sabe que o volume do choro traz a mamadeira. Então ela, a mãe não traz, toma a mamadeira. O que é isso? Negociação. É que você nasce inteligente e depois vai emburrecendo. Tá certo? Então escute só. Vai, vende o azeite, paga as dívidas e administra o restante. Beleza. Versículo 7, ela vai embora, vai tudo direitinho. Acabou. É um modelo. Que modelo é esse, pastor? Um modelo de relacionamento pautado em necessidades. Eu não vou aqui dizer se ele está certo ou está errado. É um modelo de agenda. Não é modelo de destino. Tem gente que vai passar na sua vida para cumprir agenda, para fazer negócios, para participar com você de um momento. Outras pessoas entrarão na sua vida para seguir com você para o mesmo destino, para o mesmo lugar. Estarão ligadas, pautadas, fazendo diferenças, marcando sua vida positivamente na maior parte do tempo. Nem sempre positivamente, mas na maior parte do tempo. Você que tem cônjuge, você sabe quantos momentos extraordinários você já viveu com seu cônjuge. Centenas, mas tem umas dezenas ruim. Não tem? Isso, não chora não. Mas você pensa, troca essa lembrança ruim porque ele chorar para os momentos bons, porque são muito grandes, muito maiores. Mas aí você lembra, porque o seu pai pegou você no colo, deu você de mamar, certo? Por quê? Porque comprou um presente, botou você na escola, levou você para Disney, fez tudo isso, e um dia te deu uma surra. Sou traumatizada, porque meu pai uma vez me bateu. Se você souber quantas vezes eu apanhei, você apanhou só uma e está traumatizado? É? Então nós precisamos entender que esse modelo de relacionamento, ele existe, e você não pode ficar desconfortável. Aliás, foi esse modelo de relacionamento, não saber se relacionar com a igreja. Eu sou um pastor novo, tem 9 anos que eu sou pastor. Eu tive uma depressão por causa disso. Eu não conseguia ver as pessoas indo embora da igreja. Eu não queria mais comer, não queria tomar banho, não queria nada, queria morrer, ir para o céu. Mas Deus sempre bota uma mulher do lado da gente, né? Pensa num bicho forte, um bicho que sangra de 5 a 7 dias e não morre. Nem sei se esse bicho é de Deus, porque o bicho forte. E minha mulher, um dia eu falei com ela: querida, eu vou morrer. Ela falou: Deus não vai me dar essa graça, Cláudio. Levanta, vai viver sua vida, porque a vida continua. É verdade, certo? Então, entenda bem, nós precisamos amadurecer isso, entender que pessoas estão só de passagem. Mas a partir do verso 8, nós vamos olhar o segundo relacionamento desse texto. E eu não estou aqui para dizer certo ou errado, não é isso. Não estou aqui para que você escolha um dos dois. Eu estou aqui para dizer: não coloque pessoas de sua agenda no seu destino, porque você pode atrapalhar ele. Mas não coloque pessoas do seu destino na tua agenda, ou você pode jogar fora pessoas fantásticas. Minha proposta é dizer para você que ao longo da sua vida, você viverá o primeiro modelo: relacionamentos passageiros, de pessoas que entram, resolvem seus problemas. Você foi uma bênção para ela e ela foi uma bênção para você, ou nem sempre, né, nessa colocação, mas elas vão partir.
Mas agora vem o segundo relacionamento. Esse você vai manter com um grupo um pouco menor de pessoas. São aquelas que podem ser mais chegadas que irmãos. São aquelas que você pode manter um relacionamento mais recente, porém mais profundo. Coisas que você não fala e nunca viveu, momentos de diversões, de alegria, certo? Compartilhou necessidades, intimidades, falou de doenças, falou de problemas no casamento, contou segredos a respeito de seus filhos, falou de dores ministeriais, existenciais. A partir do verso 8, uma segunda história entra em cena e ela diz assim: ocorreu um dia que Eliseu passou a Sunem, onde uma mulher influente, rica, ela o constrangeu a comer pão. Assim foi que todas as vezes que passava, ele ali se desviava para entrar na casa para comer pão. Vamos começar daqui. O segundo relacionamento ele é um pouco diferente. Diferente do primeiro, ele vai ser estabelecido também por uma mulher. Mas a primeira tem uma necessidade. O primeiro relacionamento ele começa pautado na necessidade de pagar uma dívida. O segundo relacionamento não. O segundo relacionamento ele acontece porque a mulher nota uma necessidade do mesmo profeta. Ainda é Eliseu. Um dia Eliseu passando por Sunem, estava ali uma mulher rica, bem casada, bem resolvida. Uma mulher que me parece que não está procurando relacionamentos de agenda, relacionamentos pontuais. Alguém que está querendo algo mais profundo. E por favor, nenhuma crítica à primeira. Mas esta mulher olha para Eliseu e com a vida toda ajustadinha. Eliseu representa no Velho Testamento também a presença de Deus, o poder de Deus. Ele é um indivíduo que deu sequência ao ministério do saudoso e poderoso e bem visto Elias. Ela procura este homem e diz: vamos na nossa casa, na minha casa, fazer um lanche. Eu queria oferecer alguma coisa ao senhor e ao seu ajudante. Vamos lá, vou preparar um lanche para vocês. O segundo relacionamento, ele não está pautado em necessidades imediatas, não que elas não possam acontecer no percurso. Essa mulher olha e diz: vamos lá em casa lanchar. E aí o profeta vai à casa dela e entra para comer pão. Eu acho que deu para você notar que o texto diz que depois da primeira vez que ele entrou na casa da mulher, ele descobre que na casa daquela mulher tem comida boa, tem comida com fartura. E todas as vezes que ele passa por lá, ele entra, porque relacionamentos saudáveis não começam no passe de mágica. Você tem que ir construindo devagar. Primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro. Você vai descobrindo se tem afinidade, se não, principalmente se for para casar. Porque preste atenção, casamento não tem rota de fuga. Casamento não tem saída de emergência. Então, antes de entrar, descubra como é que você faria para sair. Se você, principalmente se você é homem, a maioria dos homens tem esse instinto. Se você entra com a sua família num cinema, por exemplo, onde está escuro e fechado, os seus olhos se posicionam assim que você se senta onde? Na saída de emergência. Porque você pensa, se der ruim aqui, por onde que eu vou? Pois é, o casamento tem uma porta desse tamanho assim. Para tu sair. Pastor, a porta é desse tamanho.
Eu só queria ver o que você pensava. Não, a porta é muito maior. Ela é mais ou menos assim. 1 metro e pouquinho. Sim. Aí escava assim. E é bom que você já vai. Deita. Quem quer? Levanta a mão, por gentileza. Ninguém quer. Então, querida, depois que você enfia isso aqui, a saída. Então eu parei de reclamar de minha mulher, do meu casamento, um tempo atrás, que eu estava falando com Deus, e ele falou: filho, lá o cemitério é num lugar chamado 51. E aí eu ouvi uma voz falando: filho, quer ela ou 51? Eu falei: eu já não bebo mesmo, quero ela. Não é verdade? Então o nível máximo que você, por isso que eu vou falar para você. Quem aqui é solteiro, levanta a mão. Só a turma que está na pista. Isso. Menino, pense numa dádiva de Deus. Aliás, todos vocês solteiros, fiquem de pé, por favor. Todos os solteiros, fica que eu quero que os casados vejam a alegria de vocês. Isso, olha aqui, ó. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Isso. É isso aí. Deus abençoe. Senta para ninguém te achar. Tem casado aí? É isso aí. Eu já mandei perguntar. Já perguntei de propósito, porque quando você pergunta o casado, ele grita. Isso é sintoma de dor. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, só para me voltar aqui para o texto, ó, casado ou solteiro, ó, se for casar, escolha alguém da sua classe. Quem nunca casou, casa com quem nunca casou. Quem já divorciou, casa com quem divorciou. Quem viuvou, casa com quem viuvou. Ajuda bastante, não é garantia de sucesso. Sabe, mas eu não gosto de quando um solteiro casa com alguém que já divorciou, porque falta experiência numa classe. O outro já está meio machucado, ferido, já está apto. Às vezes tem filho de outro casamento, aí vai ter com esse aqui, que tem com outro. Que... É uma família mista. Certo? Então, solteiro com solteiro, divorciado com divorciado, tem demanda, fica tranquilo. Tá certo? E viúvo com viúvo, porque cada um já matou um, não é verdade? Então é um homicídio para lá, outro para cá, ok? Mas aprenda a se relacionar, preste atenção. Todas as vezes que passava por lá, ela entrava para comer, ou ele entrava para comer pão, tá certo? Foi o texto que lemos. Então é um relacionamento que ele está crescendo. Se assim que Eliseu entrou pela primeira vez na casa daquela mulher, a casa não o recebesse direito, a comida não fosse boa, o marido da mulher não fosse hospitaleiro, Eliseu voltaria, sim ou não? Não. Então aquele foi um encontro pontual. Se assim que Eliseu entrasse, Eliseu não tivesse um bom comportamento, Geazi não tivesse como se comportar, se eles fossem mal educados, você acha que a mulher abriria a porta para ele de novo? Porque isso é um processo seletivo. Isso é um processo seletivo perfeitamente normal, que mostra que nós viveremos num ambiente de sociedade, sim, mas onde viveremos em grupos, onde você busca afinidades, né, e tem afinidades com algumas pessoas e com outras não, está tudo certo. Verso seguinte diz assim, verso 9: ela disse ao seu marido: eis que agora, depois de algumas visitas, depois de observar um pouco mais de perto, agora eu tenho
O quê? Agora eu percebo que este é um homem santo o qual sempre passa porque relacionamento sadio se constrói gradativamente. Não é mágica, é responsabilidade sua selecionar. Não interessa qual a sua idade, ô garotinho, ô menininha. Você segue num padrão de princípios em casa, foi para a escola. Na escola, você começa a descobrir que algumas crianças da mesma idade que você seguem princípios cujos quais seus pais não lhe transmitem. Significa que esse amiguinho é um amiguinho de agenda, mas não é um amiguinho de destino. Você não precisa expeli-lo, mas também não vai trazer para seu convívio. É obrigação sua. Você, adolescente, você tem que aprender a fazer isso. Seus pais estabelecem um padrão, não interessa para onde você vá, que grupos as pessoas querem te inserir. Volta e meia, as pessoas me inserem num grupo, e eu não saio assim que me coloco, mesmo que eu não saiba quem é, eu fico de olho no conteúdo. Esse dia me botaram num grupo, falei, beleza, uma conversa estava legal, de repente mandaram uma dona pelada. Falei, gente, que dona maneira. Eu falei, esse grupo não me pertence. Pum, saí do grupo. Alguém, certo? Deve ter falado depois, porque eu não vi. Aí o pastor foi. Não gosto de mulher pelada. É propósito nosso e nós temos que selecionar. A mulher agora falou com o marido, chamou o marido e falou, vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Eu observei, olha o verso seguinte, façamos uma pequena câmara, um pequeno quarto, certo? Junto à parede, vamos colocar ali uma cama, uma mesa, um banco, uma cadeira, um candeeiro, e será que quando ele vier a nós, certo? Para que ele possa, para ali, descansar. Olha o que a dona fez. Chamou o marido e falou, amor, sabe esse homem que está vindo aqui? Gente boa, né? Gostei dele, parece que ele gostou de nós. Sempre que vem. Apesar de que crente não tem muito esse negócio de gostar. Tem comida. Nós estamos dentro. Tá certo? Quer chamar crente? Crente é igual pombo. Dá comida, ele volta e com um montão. Você está rindo, mas o assunto é sério. Agora, eu estou querendo ir para o próximo nível. Vamos fazer aqui um ambiente cujo qual ele possa estar. O marido falou, beleza, construíram. Um dia Eliseu vindo, ficou lá, pronto, acabou. Agora tem intimidade, tem um espaço, a coisa está crescendo, tal. Um dia Eliseu está lá, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Leia depois que você chegar em casa, que é uma diversão. Eu morro, gente, a Bíblia é muito maneira. Ela faz cada coisa, me dá cada história, que eu fico rindo. E essa é uma das histórias que eu acho legais. Agora, olhe bem, todas as vezes que Eliseu passa por Sunem, tem uma hospedagem na casa da dona. Um dia ele está lá deitado, tranquilão. Ele começa a pensar, essa mulher é gente boa, né? Nunca pediu nada para mim. Aquela outra me caçou porque estava querendo e essa nunca pediu. Ô menino, dá um pulinho lá e chama a dona lá. Aí ela chegou e falou, pois não. Ele disse, dona, a senhora tem me tratado com tanto cuidado. O que a senhora está precisando? Eu sou Eliseu, um cara influente, sou assim com o rei, ó, capitão da guarda, meu amigo. Isso. Está com alguma causa na justiça, com algum problema? Fala comigo. O que a senhora precisa para que eu use a minha influência? Ela falou, não estou precisando de nada não, moça. Estou feliz pra caramba. Vai dormir, comer e pronto. Fica quietinho. Eu acho isso legal. Ela está dizendo, eu estou me relacionando com o senhor, não é porque eu preciso de algo, não é isso não. Eu gosto de fazer o bem para as pessoas. Olhei que o senhor não está sozinho, tem alguém que anda no senhor, e esse alguém é Deus. Não estou fazendo para o senhor, estou fazendo para o Deus que está no senhor.
Você entendeu? Você já ouviu isso aqui hoje. Todas as pessoas têm um Deus dentro dela. Algumas já descobriram e outras nem sabem. Com a vida muito doida. Mas a gente não sabe o desfecho. No céu, já falei isso aqui, nós vamos ter 3 surpresas. Lembra? Primeira surpresa, cheguei. Caraca! Eu vim. Jesus, que sorte. Segunda surpresa, você aqui, nossa, estranho. Terceira surpresa, cadê fulano? Então, abre esse olho, arruma um espelho para você olhar para você. Volta e meia eu estou olhando a vida dos outros. Já me peguei medindo o número de curtidas na internet. A foto do outro tinha mais que a minha, me deu uma raiva. Que se a gente não prestar atenção, a gente fica de olho na vida dos outros. Acontece com você ou só comigo? Não fala não, fala não. Para parecer que você é melhor que eu. Estamos todo mundo junto. Certo? É assim que funciona. É o grande desafio. E agora quando olhamos para essa situação, nós olhamos uma mulher madura. Ela tem tudo, sim ou não? Não! Mas ela aprendeu a ser feliz com aquilo que tem? Isso, pare de valorizar o que você não tem. Não gosto do meu cabelo, tem gente que é careca. Eu que o digo. Esse dia uma dona falou comigo, pastor, ou o senhor tira uma foto comigo, ou eu vou orar para o seu cabelo cair. Eu falei, eu vou fazer o seguinte com a senhora, eu não vou tirar foto e se cair eu compro outro. Virei as costas e fui. Me ameaçando, sai fora. Mas olha só, que coisa legal. Ela disse para ele, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo, eu não estou precisando de nada. E ela foi embora. Eliseu falou, nossa. Só que essa mulher disse, vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem e quem faz coisa para Deus, pode ter certeza que Deus vai te retribuir. O Geazi, que era o garoto mais novo, gostava de uma fofoca, falou, Eliseu, chega aí. Falou uma coisa para tu. Já viu um remelento aqui na casa dela? Um catarrento? Ela não tem filho não, rapaz. E o marido dela também já estava com a bola meio... Tá pegando não. Tá devagar. Isso. Gente, se tem uma coisa, você que é mais idoso, por favor, vai ler a Bíblia. Você que é casado. Porque pensa num livro que motiva nós mais antigos a fazer amor. Sério. Tá lá, o Abraão, 98, mano. Segura essa, camarada. 98, tem 30. E tá ruim. O cara tem 98, sabe quantos anos tem a mulher dele? 89. Toma, senhora, toma. A senhora tem 20 e pouco, 30 e pouco, está com dor de cabeça, dor na coluna, dor isso, morre. Isso. 98 com a mulher de 89. Eu imagino Abraão falando, Sara, minha filha, vou aí. E Sara falando, vem devagar, meu velho. Você está rindo, mas o assunto é sério. Foi lá, ó. Eu nem consigo imaginar um cara de 98 com uma senhora de 8. Oh, meu Deus, tira isso da minha mente que eu estou arriscado até eu perder o desejo. Eu não. Não é à toa que esse cara é pai da fé. Eu não. Aliás, é pai da família do F toda. Escute só. Preste atenção. Relacionamentos saudáveis e sadios são aqueles
que percebem coisas que ninguém percebe, que é capaz de notar coisas. Sabe quando você se torna marido de verdade da sua mulher? Quando você é capaz de notar que ela está sentindo coisas sem dizer, que ela está querendo coisas sem necessitar falar. Quando você começa a observar necessidade de seus filhos, que eles não verbalizam, você está se tornando pai. Ela disse que não precisava de nada, mas o relacionamento que ela mantém com Eliseu e com Geazi é um relacionamento diferente. E agora nota-se que ela precisa de algo que não diz. Então Eliseu manda chamar novamente, chama. E ela vem. Ele diz: a senhora não tem filho, né, minha senhora? Então no tempo, não é pertinente, a gravidez, a senhora vai ter um filho. Ela falou: não brinca comigo, profeta. Oh, marido. E ela ganhou o bebê. Olha que ganhou o bebê. O menino cresceu. Olha como o tempo vai passando. Lembra a primeira história? Eu narrei para você em 7 versículos. Essa próxima não. Ele continua frequentando a casa dela, comendo, brincando com o menino, vendo o menino crescer, ouvindo e mantendo suas histórias. Até que um dia a necessidade apareceu. A primeira ela não pediu, mas agora o menino está morto por uma dor de cabeça. Ela pega o menino, coloca num ambiente, no quarto que ela fez para o profeta, e ela vai em busca dele. O profeta tinha por hábito aparecer, às vezes aos sábados, que era um dia de descanso, ou na mudança de lua, na lua nova. E quando ela vai dizer a seu marido que vai encontrar com o profeta, é isso que ele argumenta: hoje não é sábado, não é lua nova. Por que é que você vai encontrar com ele? Não é dia do encontro. E ela não responde nada. Ela vai em busca dele. Quando ela aparece no campo de visão de Eliseu, ela ainda está distante. Eliseu a identifica. E de uma forma intencionada em honrá-la, talvez, estando num posicionamento de difícil acesso, eu não sei onde ele estava, ele manda o garoto correr até ela e encontrar com ela, para já descobrir o que ela precisa. E ele pergunta logo por sua família, que é o bem mais precioso que tem: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? São as prioridades. E ela disse: vai tudo bem, eu preciso falar com Eliseu. Ela continua caminhando em direção a Eliseu, e quando ela chega chorando, ela se lança aos pés de Eliseu. Eliseu está confuso. Sua comunhão com Deus é tão grande que ele está acostumado a saber do que se trata antes que as coisas aconteçam. Quando ela se lança, o rapaz tenta tirá-la dos pés. E Eliseu diz: não tire, deixe onde ela está, porque Deus não me revelou o que está acontecendo. É claro que Deus não revelou. Deus não precisa revelar para o outro aquilo cujo qual você estabeleceu uma intimidade para que você possa contar. Relacionamentos são para isso. Para que você desenvolva uma intimidade onde você possa tratar de todos os assuntos. Todos os assuntos são pertinentes. Nem sempre todos os modelos cabem em todos os assuntos. Mas quando se tem intimidade, pessoas podem falar de todos os assuntos, nem sempre em todos os lugares, nem sempre no mesmo tom de voz, usando a mesma maneira. Mas agora ela diz para Eliseu:
Meu filho morreu, cara. Ele está morto lá em casa. Não era dia para vir aqui, mas nós temos intimidade. Eliseu disse: então corre, Geazi, vai lá, leva o meu bordão. Ela disse: não, eu quero a sua presença. Vamos embora comigo. Ele pode ir na frente, mas vamos embora. Ele diz: eu vou. Preste atenção. Ela não mandou ele ir. Eliseu não é um cara de fácil acesso. Ele não é um cara de fácil convivência, não. Primeiro porque ele também traz a representação de Deus. E tanto Elias, quanto Eliseu, como Moisés e outros, você vai notar que esses homens que tinham uma proximidade muito grande com Deus, eles não são fáceis de lidar, porque eles não negociam princípios. Eles são até capazes de observar orientações. Porque quando você escuta uma orientação, você pode ter o direito de não aceitá-la, de não concordar com ela. Princípios não. Quando você ouve um princípio estabelecido por Deus, se você gosta ou não, ele continua sendo princípio. Se ele te favorece ou não, você está pronto para obedecê-lo. Porque princípio não é negociável. Princípio não é questionável. Orientação não. Eu posso te dar uma orientação e você tem o direito de não gostar dela e não fazê-la, porque ela é apenas uma orientação. Mas princípio não. Quando eu uso um princípio bíblico e mostro para você algo, você vai ter que decidir se quer andar com Deus ou romper o princípio. Porque não dá para fazer as duas coisas simultaneamente. Olha só. Eliseu vai com ela. Ela não manda, ela não exige nada. Ela só está ali dizendo: olha o relacionamento que nós temos. Lembro da primeira? Meu marido é morto, estou com um problema lá em casa. Eliseu diz: vai para a sua casa, faz assim, assim, assim. Quando a segunda chega, Eliseu diz: Geazi, note que parece ser mais intimidade. Não é vá para a sua casa. Geazi, vá com ela à casa dela. E ela disse: não. No tipo de relacionamento que nós mantemos, o senhor vai comigo na minha casa. Ele então vai embora. Geazi chega primeiro. O menino não recupera a vida. E sabe o que acontece? Eliseu chega, e agora o menino está vivo de novo. Depois você lê. Terminamos a história do capítulo 4. No capítulo 8, é importante que você veja, mais 5 minutinhos aqui, só para você ver. 8. Então falou Eliseu à mulher cujo filho havia restaurado a vida. Preste atenção, 4 capítulos depois, a história da mulher ainda está com Eliseu. É outro modelo de relacionamento. Agora, sabe o que vem na terra onde ela mora? A fome, a escassez. Ninguém sabe, a não ser Eliseu. Onde Eliseu vai? Na casa dela, e diz: vem a fome, pega tudo que tu tens, deixa a tua casa para trás e vai embora, senão você vai morrer com seu marido e com seu filho. Ela vai embora. 7 anos passam, ou o tempo passa, a fome vai embora, as coisas começam a vir. Lembra, ela está numa monarquia. Quando ela abandona a sua casa, toda a sua propriedade torna-se propriedade do rei. E agora ela volta, 7 anos depois. E quando ela volta, tentando conversar com o rei, Eliseu não está mais lá. Ele não pode agora fazer por ela o que ele disse que faria anteriormente. Eu falo ao rei, eu falo ao comandante do exército. Mas você lembra? Quando ela foi fazer algo para Eliseu, ela disse: vejo que o homem que passa sempre por nós é um santo homem de
Então Eliseu não estava mais lá, mas Deus continuava, onde sempre esteve, no trono da glória e no controle de tudo. Nesse momento, o rei está batendo um papo com o garoto do Eliseu. E o rei fala para ele assim: ô garoto, fala aí, tu andou com o Eliseu? Fala uma história marcante. Ele diz, vou falar uma que eu gosto muito. Uma dona maneira que nos recebeu lá em Sunem. Olha, ela não tinha filho. Eu notei que ela não tinha filho. E o Eliseu profetizou e ela fez. Depois o menino morreu. Eu vi uma oportunidade de eu fazer um milagre. Fui lá com o bordão, falhou. Mas Eliseu chegou e o menino... Nisso, quem é que está chegando com o garoto? Já um rapazinho. Quando Geazi viu, eu imagino ele. Benza a Deus. Majestade, é a dona. E esse menino, olha aí como é que está coradinho. Está vivinho. É ele, o menino que morreu, ressuscitou. Parente do Lázaro, do Novo Testamento. Aí o garoto ficou descartado. O rei falou: minha senhora. Essa tradução é minha, tá bom? Não está escrito não. Essa é lá de Xerém. Aí falou: menino, você morreu? Ele falou: pois é, uma vez só. É. E agora? Agora, olha que coisa linda. Ele falou: o que a senhora quer? Ele falou: pois é, o Eliseu está aí não, né? É que eu saí porque ele me avisou que ia ter um negócio aí, e agora eu estou voltando e a minha casa, tudo que era meu, agora voltou, né? E agora está produzindo. Ele chamou preste atenção, ele chamou alguém que Eliseu disse que tinha influência. E disse para ele: acompanhe essa mulher e veja tudo que é dela. Devolva tudo que é dela para ela. E descubra tudo aquilo que se ganhou no tempo que ela não estava lá. E devolve tudo para ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a construir relacionamentos sólidos, sérios. Aprenda que a vida vai introduzindo pessoas e cabe a você selecioná-las. Não tenha problemas com relacionamentos pontuais, só não tenta trazer esses relacionamentos. Cuidado para não jogar na lata do lixo gente de seu destino, colocando essas pessoas na sua agenda. Cabe a você. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu preciso que você feche seus olhos, porque eu quero fazer uma pergunta muito simples a você. Muito simples. Que tipo de relacionamento você tem mantido com pessoas? Que tipo de relacionamento você tem mantido com você? E que tipo de relacionamento você tem mantido com Deus? Hoje me permite falar somente deste último. Eu quero orar agora. Simon, tu vem para cá, por favor. Se o presente é seu, eu acho que nada mais coerente de que você agradeça a Deus Deus te abençoe, campeão. Está aí. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Verso de número 28. Romanos 8, 28. Coloca na tela, por favor. Isso. Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a força e a postura que precisamos ter para enfrentarmos os desconfortos, os desafios ao longo da nossa trajetória. Esse é um texto que diz que todas as coisas cooperam. Em algumas traduções, o contexto geral cooperam juntas. Todas as coisas que te acontecem, elas juntas cooperam uma com as outras, na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que estão cumprindo o propósito de Deus. É muito importante nós olharmos a nossa vida de uma forma um pouco mais ampla e pararmos de olhar apenas aquilo que acontece no momento isolado. Esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender que se avaliarmos apenas os fatos isolados, podemos perder a visão correta daquilo que está acontecendo. Muitas vezes, se olharmos apenas um fato isolado, parece que ele é mau. Mas se esperarmos um pouco mais, unirmos um fato ao outro, nós vamos notar que Deus está no controle de todas as coisas, nos protegendo, nos guardando. E aquilo que você achava ser um problema, ser algo ruim quando aconteceu, se você esperar um pouco mais, você acaba descobrindo que, na verdade, aquilo era algo que Deus estava montando para te defender de uma situação muito pior. Então a Bíblia é bem clara em dizer que todas as coisas, ou seja, todas elas juntas, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, todas as vezes que nós enfrentamos um desconforto, nós tentamos fugir dele. E por fugirmos dele, nem sempre conseguimos extrair dele a lição que ele vinha nos trazer. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar não tem autorização para me destruir. O que eu preciso é estar atento que Deus está no controle da minha vida e fazer uma leitura de qual o motivo pelo qual esse desconforto chegou a mim. Eu separei algumas coisas, por quê? Porque grande parte das pessoas, nós vivemos num ambiente cujo qual todas as vezes que aparece uma oposição, parece que o propósito da oposição é nos separar, é nos afastar daquele ambiente. Então, se eu estou enfrentando uma crise no meu casamento, a primeira coisa que eu penso é o quê? Eu preciso me separar. Se eu estou enfrentando uma perseguição no meu emprego, eu jamais, ou vou ter muita dificuldade de entender que aquela perseguição pode ser um objeto, pode ser uma forma, melhor dizendo, que Deus está usando para me lançar para cima. Eu não sei se você já reparou, todas as vezes que nós falamos do mal, o mal está sempre em baixo. Já viu que a expressão inferno sempre dá uma conotação de que é para baixo? E o bem, Deus, o Todo-Poderoso, está sempre em cima. Então, todas as vezes que Deus entrar contra você, Ele te joga para baixo. Mas todas as vezes que o diabo tentar contra você, ele te joga para cima. É assim. Conseguimos enxergar
no momento de adversidade, que aquilo está acontecendo para o nosso bem, não é muito fácil. Então é por isso que, se temos um ambiente que começa a criar um desconforto em nós, nós corremos o risco de buscarmos uma fuga dele. Então eu estou sempre fugindo daquilo que me gera desconforto. E aí eu nunca consigo chegar em lugar nenhum, porque eu nunca aprendo nada, porque todas as vezes que eu tenho desconforto, eu fujo do desconforto. Eu não estou dizendo que é agradável, não é isso. Eu não estou dizendo que será fácil. Mas se todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o que você está vivendo hoje vai ter que ter o propósito de te abençoar amanhã. É assim que funciona. Por mais dor que tenha te causado até o presente momento. Mas normalmente 3 ambientes, e eu peguei isso para mostrar a vocês. Normalmente o conforto vem na nossa direção trazido por 3 mensageiros. Deixa eu colocar assim. E aí eu queria que colocasse na tela Daniel capítulo 1, verso de número 2. Preste atenção. Daniel 1, 2. O Senhor lhe entregou, Senhor com letra maiúscula, o que indica que é Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Preste atenção. Nós temos um momento altamente desconfortável do povo de Deus. Não é o único, inúmeras vezes. Egípcios, assírios, babilônicos, hititas, filisteus, cananeus foram usados como objeto de correção para o povo de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sede zeloso e arrepende-te, é o que disse Deus a respeito do seu povo. O castigo que vem sobre nós vindo de Deus, e se você acha que Deus não castiga, Ele castiga. Só que o castigo vindo de Deus é chamado disciplina. Ele não vem para te destruir, Ele vem para te reposicionar. É assim que funciona. E mais uma vez, Deus vai usar uma nação para corrigir seu povo. Uma coisa importante nós entendermos é que às vezes vamos viver um momento de desconforto por aquilo que fizemos de errado. Aquilo que fazemos ou fizemos de errado vão gerar desconfortos em nós, sim. Então, quando eu estou vivendo um desconforto, eu preciso entender por que eu estou vivendo esse momento ruim. Por que eu estou vivendo esse momento de adversidade? Para que eu consiga entender o que está me acontecendo. Pastor, o que Daniel fez de errado? Ele não fez nada de errado, mas ele pertence a um povo cujo qual o rei tem se portado indignamente. Então, inevitavelmente, ele faz parte desse ambiente de correção. O desconforto que ele está vivendo é um desconforto trazido pelo erro. E todas as vezes que o desconforto é trazido pelo erro, ele tem a intenção de trazer uma mensagem para mim e para você. Mude de postura. Tem pessoas que querem orar para corrigir desconfortos, problemas trazidos por erros e não conseguem entender por que as coisas não se solucionam. Porque, na verdade, antes de orar para que as coisas se ajustem, você precisa saber por que é que elas se desajustaram. Você precisa descobrir de onde é que está vindo essa força. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o desconforto vem para me ensinar alguma coisa. Eu tenho que entender isso. Então o que eu faço? Eu vou para a campanha, eu vou subir o monte, eu vou fazer orações, eu vou caminhar em tudo isso. Tá certo? Isso é muito legal, mas
Dê uma olhada há quanto tempo você tem orado. Dê uma olhada há quanto tempo você está vivendo esse desconforto, essa humilhação. Será que Deus não tem ouvido a sua oração? Por que é que as coisas não mudam? Será que você não precisa um pouco mais de oração? Do que oração? Tirar um tempo, né, para tentar entender de onde é que está vindo esse desconforto, que até hoje não conseguiu te ensinar a lição que você precisa? Então eu continuo orando a Deus para que Deus mude uma situação, quando na verdade o que tem que mudar não é a situação, sou eu. Então enquanto eu não mudo, a situação não muda. Eu preciso entender isso. Então o desconforto muitas vezes, o que ele faz? Se eu não souber quem ele é de verdade ou que mensagem ele vem trazer, eu posso tomar uma postura ruim, errada no que diz respeito a ele. Então eu vou continuar indo à igreja, eu vou até para o céu, eu só não vou conseguir me livrar do desconforto daqui, porque eu não mudo. Então meu casamento não muda, minhas finanças não mudam, meu relacionamento com Deus não muda, as coisas não mudam. Por quê? Porque quem precisa mudar não são as coisas, sou eu, mas eu não consigo enxergar, porque eu não sei fazer a leitura daquilo que está acontecendo comigo. Então eu vou culpar o diabo, eu vou culpar o governo, eu vou culpar o pastor, eu vou culpar o vizinho, eu vou culpar alguém. Entende? Porque você precisa fazer a leitura. Provavelmente daqui uns dias eu vou mudar de casa. Eu vou sair de onde eu moro para morar em outro local. Simplesmente por quê? Porque eu estou vivendo um desconforto com algumas situações onde eu estou morando. E por que é que eu estou vivendo esse desconforto? O que é que eu estou fazendo de errado? Às vezes a gente tem que se perguntar se aquilo que está acontecendo ali, na verdade, não é Deus tentando nos tirar daquele ambiente para nos levar para outro. Não estou colocando a culpa em nada, não é nada disso. Eu só estou mostrando a você que um desconforto, ele traz consigo uma mensagem. E se nós não entendermos isso, né, nós teremos problema. E aqui a primeira mensagem é: vocês fizeram algo de errado. Salmo 136. 136 ou 37? O povo indo para o cativeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sabe para onde eles estão indo? Para Nabucodonosor. É essa história aí. Mas o 126 diz: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. Eles foram apenas para quê? Para viver algo confortável lá? É lógico que não. Para destruí-los? Não. Para reposicioná-lo, para que o povo aprendesse com aquela lição. Então não fuja dos desconfortos antes de tentar saber que mensagem eles estão trazendo para você. Então tem gente que vai viver dor, desconforto e humilhação porque anda fazendo coisas erradas. Coloca dinheiro em lugares errados, emoções em lugares errados, amizades em lugares errados, fé em lugares errados, certo? Coloca segredos em lugares errados. Então, inevitavelmente, você acaba vivendo problemas, desconfortos cujos quais você mesmo causou. Mas esse não é o único, nós temos mais um modelo. Capítulo 6 ainda de Daniel, verso 4. Vamos lá. 6:4 de Daniel. Tá difícil, hein, irmão? Não, é 6:4, não é 4:6. Posso ler aqui então? Travou, irmão? Foi. Ele aperta, mas não vai. Esse computador não tem mais memória, ele tem uma vaga lembrança. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino,
mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Preste atenção. O segundo motivo pelo qual você pode enfrentar desconfortos, perseguições, por inveja e por ciúme. Se você pode enfrentar desconforto por fazer coisas erradas, você também precisa estar preparado para enfrentá-lo quando você faz coisas certas. Daniel agora começa a receber perseguição. Estão procurando contra ele alguma coisa errada e não acham. E por que é que ele está sendo perseguido? Qual é o desconforto que ele está vivendo? Ele está vivendo o desconforto de estar vencendo. É o desconforto dos vencedores. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que se posicionam bem, que resolvem estudar, que resolvem aprender, que resolvem crescer, que resolvem expandir, que resolvem construir, que resolvem empreender. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que descobriram que vieram a este mundo para resolver problemas, para ajudarem outras pessoas e que esperam desse estilo de vida um ambiente cujo qual não tenha perseguição. Amadureça. Amadureça e descubra que nesse mundo teremos aflições, quer cometamos erros, quer não cometamos erros. As aflições virão de qualquer forma, porque nesse mundo teremos aflições. Ah, pastor, eu faço tudo certo, por que as pessoas me perseguem? Eu estou sempre querendo ajudar. Ah, pastor, eu estou na minha, eu só estudo, eu trabalho, eu não me meto na vida de ninguém. Que história é essa? Você está achando que você é perseguido por pessoas? Você é perseguido por Satanás. Você está achando que são pessoas que são seus adversários? Não são, não. Os nossos adversários e as batalhas que enfrentamos são nas regiões celestiais. Então você deve fazer tudo certo, sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido, você não vai enfrentar. Então aprenda a viver com os desconfortos de seus erros, para que você obtenha, através deles, mudanças. Mas aprenda a viver com os desconfortos da inveja, para que você se torne alguém adaptado a lidar com esse tipo de perseguição, com gente dizendo coisas que você não faz, levantando falso contra você. Onde? Em qualquer lugar que você estiver, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo e no seu ambiente de fé também. O lugar que tiver gente, pessoas serão usadas. E você pode fugir disso. Porque você tem um problema no emprego, então eu tenho que ir embora desse emprego, porque então vai embora do emprego, tá certo. Ah, essa pessoa que eu estou lidando é muito desafiadora, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desafiadoras. Ah, porque fulano é muito nervoso, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desequilibradas e nervosas. Vá embora, você tem todo o direito de não aprender as lições. É assim que funciona. Eu quero fugir do desconforto, então eu vou embora. Mas eu não vou parar em lugar nenhum, eu não vou conviver com ninguém, porque todas as vezes que um desconforto vier até mim, sabe o que eu faço? Eu vou fugir dele. Não é isso. Se eu faço errado, eu vou colher o fruto do errado, e eu tenho desconforto causado pelos meus erros. Se eu acerto, eu vou ter o desconforto causado pelo meu acerto, pela minha proatividade, pela minha maneira boa, certo, e fácil de viver. Porque quando eu facilitei a minha vida, sabe o que eu fiz? Eu criei um problema para os outros. Porque aí eu mostrei para eles que dava para viver bem com aquele dinheiro, dava para ser feliz morando naquele lugar. Dava. Então, inevitavelmente,
eu vou ter esse tipo de desconforto: inveja e ciúme. Pessoas vão causar desconforto para você. É assim. O terceiro motivo pelo qual você pode viver desconforto, capítulo 6, verso 7. Vê se dá aí, irmão. 3 versículos na frente. Isso. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, certo? Que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Terceiro motivo que você precisa estar preparado para ser perseguido e para enfrentar desconforto: quando as pessoas descobrirem que Deus está andando com você. Quando as pessoas descobrirem que a mão de Deus está estendida sobre você e que tudo que você colocar a mão prospera e que tudo que você faz, Deus envia anjo, arcanjo, querubim, quem quer que seja para te defender, pronto. Olha só. Daniel foi parar na Babilônia por causa dos erros dos seus pais. Está colhendo o que alguém plantou. Não interessa se foi você. Não interessa. Você sabe muito bem disso. Dívidas que não foi você que contraiu e hoje é você que está pagando. Irresponsabilidade de seus pais que hoje caíram e sobrou para você. Essa é uma verdade. Está assim de gente, ó. Hoje vivendo desconfortos porque o outro não teve responsabilidade nenhuma. Engravidou você num relacionamento extraconjugal, não tinha condições de criar você, deu você para aqui, para ali, para lá. Esse dia eu vi algumas pessoas indo embora da minha vida e eu comecei a me lamentar. E Deus nitidamente falou comigo: Lu, querido, o teu pai e a tua mãe foram embora e você está com 55 anos. Se no momento que você dependia das pessoas, as pessoas foram embora e eu guardei você esse tempo todo, você está reclamando de quê agora? Eu olhei, recompus minhas forças e falei: tamo junto. Mas é verdade. Nós precisamos entender isso. Aqui, os homens descobriram, olharam a vida de Daniel, não tem erro para criar perseguição. Tem inveja que criou perseguição, mas também não deu certo. Persegue o cara e todas as vezes que o cara é perseguido, ele cresce. O maior império do mundo, o maior império que já pisou essa terra, o Império Babilônico, descrito pelo próprio Deus na cabeça da estátua do Nabucodonosor, caiu e Daniel ficou no governo do império que veio depois. Olha só. Então agora, já que ele não comete erro, e não adianta invejar o cara, porque o cara aprendeu a viver com isso, então nós vamos tentar impedir com que ele acione a sua fé. Então está aí, o texto que li. Os homens dizem: não, ele adora a Deus, só pode ser Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para sermos perseguidos por amor de seu nome. Isso também vai te causar desconforto. Certo? A pessoa vai te chamar de retrógrado, de ultrapassado, vai falar uma série de coisas a seu respeito. Essa é a grande verdade. Vão te perseguir e gerar desconforto só por causa dos resultados que você tem pelo que Deus faz na sua vida. Irmão, não sei o que Deus tem feito por você. Eu não sei como é que Ele tem agido a seu respeito. Mas você pode ter certeza que isso gera um nível de desconforto tão grande nas pessoas que elas vão tentar, criar um desconforto para você. Esse é o terceiro motivo. Mas pastor, qual foi o motivo do sucesso, então, de Daniel? E agora eu vou ler um texto grande e vou terminar já já.
Mas vamos lá. Vou ler o salteado para ficar fácil. Daniel capítulo 1, verso 4. Volta lá. Daniel 1, 4. Jovens, sem nenhum defeito, certo? De boa aparência, instruídos em toda, doutos em, versados no, e que fossem competentes para assistirem no palácio e lhes ensinassem, e a língua dos, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele, lê agora, e que assim, então eles iam estudar durante quanto tempo? E depois eles fariam uma o quê? Uma prova. Depois de 3 anos eles fariam uma prova. Mas eles foram selecionados, lembram? Não podia ter defeito físico. Tinha que ser bonito. Instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendido e que tivesse habilidade para assistir no palácio isso, eles já passaram por um processo seletivo. E agora eles vão estudar durante 3 anos. Verso 17. Põe o 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura mas deu inteligência de todas olha para mim aqui. Quem eram os 4? Vamos lá, pode falar o que você quiser, quer o nome dos judeus ou quer babilônico? Fica mais fácil o babilônico, né? Vamos lá, o nome de um. Não, mas aí você falou, não. Se é para falar babilônico, fala os 4 babilônicos. Se é para falar judeu, agora eu peguei a igreja. Porque você acostumou a falar Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Mas como é que era o nome de Daniel? Belt. Isso aí, agora sim. Então, quantos? Ora os 4, Deus deu. Quem é que está dando? Quem é que é com eles na Babilônia? Quem é que é com eles na Babilônia? Eles queriam estar na Babilônia, mas eles estavam. Eles queriam estar, mas eles estavam. Então não interessa para onde a vida te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Porque se Deus estiver com você, a Babilônia, o Egito, a Síria, onde você estiver, o deserto ou o manancial, vai ter que se abrir para você prosperar e crescer. Você consegue entender? Lá, tá lá, os 4 garotos equipados, mas a Daniel ainda teve um bônus. O cara entende as visões. O cara estava bonito na fotografia. Sim ou não? Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Verso 19. Então o rei falou-lhes, e entre todos, note que a prova é oral e é com Nabucodonosor. Certo? O rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como... Agora vocês descobriram aí o nome dos 4. Certo? Daniel. Isso. Olha só, versículo de número 21. Não, 20, perdão. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os encantadores que havia em todo o seu. Verso 21. Daniel continuou até o 1º ano do rei. Preste atenção. Por que é? E aqui eu estou falando de Daniel, né? Vou deixar os rapazes de fora.
Por que é? O que ele tinha de especial? Nós vimos que ele tinha uma boa aparência, que ele foi testado, é verdade, escolhido. Ele vai para a Babilônia. Na Babilônia ele tem uma postura um pouco diferenciada, é verdade. Ele vai estudar. É isso que ele faz durante 3 anos. Eles não vão fazer nada, a não ser estudar. E durante esses 3 anos estudando, eles conseguem se tornar os melhores alunos. E não há indício nenhum de que eles usaram um poder sobrenatural para fazer isso. O que acontece com esses rapazes é que eles entenderam que tem batalhas que são físicas, materiais. Tem batalhas que são emocionais. E tem batalhas que são espirituais. Existem falhas e erros que você vai cometer, que você poderia parar de cometer se investisse um pouco mais de conhecimento em você. Tem muita gente que tem problema financeiro e não tem nada a ver com o emocional, não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver com preguiça. Tem a ver com falta de qualificação para conseguir um espaço no mercado onde ele consiga, um recurso que atenda às suas demandas. Então, eu preciso estar pronto para viver neste ambiente. Eu preciso estar preparado nesta área material. Porque está assim de gente que não frequenta uma igreja e que é muito bem atendido na área financeira. E não vem com essa história que o devorador vai roubar o dinheiro de quem não é crente, porque está assim de gente que não é crente, cheio da grana. E sabe por que ele é cheio da grana? Porque administra bem. Porque conseguiu fazer coisas, então não vem com essa conversa fiada para cima de mim, não. Pode ter um caso isolado que o devorador vai lá. Essa é a verdade. E grande parte das pessoas não investem em nada nessa área porque não entendem que desconfortos causados por este tipo de necessidade também pode ser trazidos por erros. Que diz para você, querido, vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai evoluir, vai. E não vai, porque não consegue enxergar. Quando nós olhamos aqui, nós também aprendemos que vamos enfrentar batalhas emocionais, situações que envolvem problemas, quer com dinheiro, com compulsões para gastar por uma série de coisas, ou questões emocionais que envolvam você em qualquer outra área de relacionamento, e que são batalhas que são enfrentadas no ambiente emocional. E que você precisa investir nisso. Até hoje, gente, século 21, a maioria de nós achamos que psiquiatra é um médico para doido. Onde já se viu isso? Quando nós tivermos a nossa igreja lá, eu vou colocar psiquiatra. Já até encontrei um. Sentei com ele, falei com ele, amigo, tem uns irmãos na igreja que não tem demônio, eu tenho certeza que não tem. Eles são meio doidinhos, mas é só uns ansiolíticos, sapé com uns tarja preta. Uns irmãos, que o demônio nem entra, que ele fica zen. Você está rindo, mas o assunto é sério. Problemas emocionais, está aí Adriano e tantos outros que trabalham, umas pessoas que não têm nada de demônio, precisam cuidar de suas emoções, aí implica com todo mundo, porque não se realiza em nada. Eu vou viajar, você quer ver? Eu vou viajar, o cara que vai me buscar no aeroporto, ele é cirurgião plástico, ele encosta, dizia, uma Mercedes, sabe? Ele desce, pega a minha mala, quase me chama de doutor, quase me pega no colo. E o cara, ele é advogado, desembargador, ele é...
Tem lugar que se você pegar o dono da quitanda e pedir ele para tomar conta do banheiro, será que tu não sabes que eu sou o dono da quitanda? Peça outra pessoa. Gente, irmão, que não se realizou, com problemas emocionais até o talo. Aí quer botar na conta do Satanás. Pastor, o diabo está furioso com o meu casamento. O diabo deve ir lá falar com Deus: Senhor, o senhor sabe que eu não me meto naquilo. O senhor sabe que aquilo é doido. Se eu for lá, até eu fico doido. Você está rindo, mas é sério. Então você vai ter batalhas emocionais, sim ou não? Dia de tristeza, de angústia. Eu falei isso hoje no comércio. Tem dia que você levanta e encara gigante, maluco. Hoje eu rebento o que vier na vida. Glória a Deus. Tem dia que você levanta e diz: meu Deus do céu, não vai dar nada certo. Terra de anão você está fugindo. Porque você é gente. É ou não é? Não é? É assim que funciona? É ou não é? Mas você tem que cuidar das suas emoções. Às vezes eu me vejo envolto em tanta coisa, eu falo de mim mesmo, estou pregando para você, não estou falando mal de você não. Tem dia que eu levanto e falo: Senhor, eu não estou aguentando mais não, o senhor não podia voltar hoje? Olha que egoísmo, não era para eu dizer: Senhor, o senhor me leva hoje? Para que voltar para todo mundo, se só eu que estou a fim de ir? Ué, mas não é a verdade? Então está assim de gente que não anda na vida porque sua vida emocional é uma droga, não sabe nada a respeito de si, não respeita o dia ruim dos outros, não consegue sequer delinear ou mapear as pessoas que convivem com você para descrever uma expressão de irritação ou um momento de irritabilidade. Às vezes você tem uma esposa, cara, e ela está fazendo uma tarefa que não gosta. E tu já sabe que ela não gosta, ela só faz porque tem que fazer. Então você vê a expressão da bicha. É de uma escrava, de uma Isaura, fazendo. Então naquele momento você sabe, ela está fazendo porque precisa ser feito, mas ela não estava a fim de fazer. Então você some de perto dela. Não vai lá oferecer ajuda. Fazer a leitura da expressão de um marido que chegou em casa depois de um dia, sabe, que deixou tudo que tinha na rua, voltou para casa só o refil. Se a senhora dá boa noite para ele quer matar a senhora e as crianças. Porque não tem dia assim, sim ou não? Porque pessoas são emocionais. Ao longo da minha vida, eu vivi quase o tempo inteiro vivendo com gente desafiadora. Eu acho que por isso que eu fiquei assim. Eu aprendi a lidar com gente desafiadora. Nunca tive gente fácil do meu lado, era simples. E não dava para fugir, que a gente não tinha família, né, Lu? Que eu estou falando com minha prima aqui, que é família. Quase uma pregação nossa. Tá aqui, ó. Foi criada, né? Isso aí mesmo. Forjado no fogo. Uma vida difícil. Mas nós sobrevivemos, deu Walking Dead. Viramos zumbi, mas tá, beleza? Hoje não pode nada, tudo. Então tem que estar preparado para essas questões emocionais, para o pessoal te abandonar, falar mal de tu. E isso é fácil de fazer com estranho. Quero ver a tua casa te dando uma pernada, puxando o seu tapete. Cheio de Jason lá nas suas costas. A grande verdade é essa, a gente tem que estar preparado para isso. Não dá para se aborrecer, a vida não pode parar. Tem que aprender a lidar e a controlar. Para isso você precisa de domínio próprio, você precisa de postura para a sua vida emocional. E você precisa entender também que existem batalhas espirituais. Não tem a ver com coisas materiais. O diabo também tem poder para fechar portas. Ele tem poder para criar problemas. Ah, pastor, ele só trabalha com possessão? Não, ele também trabalha com opressão. Tem gente que ele não pode dominar a mente, mas ele pode apertar as pessoas, aquela angústia, aquele sentimento. Então eu vou fazer um cortezinho aqui, só para sangrar um pouquinho e dividir a dor emocional e a pressão dos infernos com, vai namorar vampiro.
Poxa, mas nós temos que entender isso. O mundo espiritual, ele é mais real do que podemos imaginar, e nós vamos enfrentar batalhas com ele. E nós precisamos estar, palavra de Deus, oração, jejum, companhias de pessoas espirituais que nos ajudam nessa área, ou nos ajudem nessa área, porque tentações e provações virão de lá. Está aqui o dia que eu preguei para vocês a história do Davizinho com a Batseba. Vai ler lá. Chegou um visitante na casa, você lê o capítulo 11, Davi está sozinho na sacada. Você vê no capítulo 12, com a chegada do profeta, o profeta vê o profético, o que está fora dos olhos físicos. Então o profeta fala com Davi, você não estava sozinho, tinha alguém do seu lado na sacada, mas eu não vi ninguém. Não interessa. Não interessa se você viu. Você acha que não tem um demônio de você quando manda você se masturbar? Você acha que não tem um demônio perto de você quando manda você adulterar? Você acha que não tem? Você está de brincadeira. Será que é porque ele não apareceu chifrudo? Será porque você não sentiu o cheiro do enxofre? Será que é porque ele não se materializou? Será que é por causa disso que você não sentiu nenhum arrepio com a presença dele, esperando algo com suas emoções ou algo físico real? Será que é isso? Nós precisamos estar preparados para essas batalhas, irmãos. E pararmos de fugir desses desconfortos. O desconforto é de erro, então eu estou pronto para a mudança. O desconforto é inveja, é ciúme e perseguição, eu estou pronto para resistir e vou continuar. O desconforto é por quê? Porque Deus está comigo, é no mundo espiritual, então beleza, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou aprender a andar com mais alguém. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Nós temos que estar preparados para essas batalhas. E muitas vezes, pasme vocês, eu aqui citei as batalhas físicas, emocionais e espirituais. Às vezes, acontece tudo ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa vem te contar a história e você vê que ela está sendo perseguida porque cometeu erros, ela está sendo perseguida porque está enfrentando ciúmes, e ela está sendo perseguida porque Deus é com ela. Ou às vezes está sendo perseguida porque Deus não está com ela e ela está desprotegida. O mais importante é você entender quem é que está atacando o teu filho. Quem é que está atacando o seu casamento? É o diabo ou você? Com má administração. Quem é que está acabando com o seu casamento, minha senhora? É o dinheiro ou são suas emoções? De onde é que vem o ataque? Qual foi o modelo mental que te ensinaram? Vamos botar tudo na conta do diabo? É bem mais fácil. Eu sei que nem tudo nós teremos resposta. Mas boa parte, nós conseguimos a leitura, ou fazer a leitura pela palavra de Deus. Que Deus abra a sua mente, e a minha também. Todos os dias, eu vivo minhas pressões, meus dilemas, minhas tentações. A maior parte delas acontece quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, é que vivo as minhas maiores tentações, as minhas maiores dificuldades. Me aborreço e tenho algum desconforto quando convivo com pessoas. Às vezes me exalto um pouco, me desequilibro, mas não chega nem perto do que eu penso em fazer quando eu estou sozinho. Dos ataques que recebo quando eu estou só. Pensamentos dos cujos quais eu me envergonho. Tem horas que me dá vontade de estar vivendo no Velho Testamento, onde o pecado era só cometer. Pensar
não olhar. Eu gosto de falar das minhas fraquezas, porque eu aprendi uma coisa: quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Eu estou há 32 anos no Evangelho, limpo, cheio de tentação, cheio de pressões, mas seguro nas mãos de Deus, que me trouxe até aqui, que tem honrado o meu nome. Quem anda comigo sabe quanta honra Deus tem depositado na minha vida e o quanto eu sou grato a Ele. Não sou perfeito. E quando eu vejo um membro da igreja errar, a primeira pessoa que o erro dele mostra, sabe quem é? Eu. É a mim que eu vejo. Vamos sair daqui mais forte. Não vamos nos acovardar e fugir dos desconfortos. Vamos enfrentá-los e tirar todas as lições. Se o desconforto que você está vivendo é para mudança, mude. Se você faz o melhor de si e as pessoas estão te perseguindo, continue fazendo e aprenda a viver com a inveja. Aprenda a viver com essas pressões que não deveriam existir, mas infelizmente elas existem. E se você não tiver, talvez é por causa de uma dessas situações que você saiu da igreja que você estava e está aqui. Que você era tão comprometido que as pessoas te perseguiram e você ficou sufocado. Se não aprendeu a lição lá, aprenda aqui. Aqui também tem gente que vai te perseguir. Aqui também tem gente que vai tentar te neutralizar. Mas se veio para cá, se fortaleça. E fique pronto para o embate. Porque é assim que funciona. Vamos prosseguir, irmãos.